2, a partir do versículo 10. Amém? 2, a partir do 10. Achou? Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das suas orientações, e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviço aos Baalins. Abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses, cultuando pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Deixaram a Yahvé e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores, que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que se cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles, para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominavam todo o povo. Então Yahvé levantou juízes, líderes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear. Mas não escutavam nem mesmo os seus juízes, e se prostituíam a outros deuses, e se prostraram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção de seus antepassados. Quando Yahvé lhe suscitava juízes, o Senhor estava com esses líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos, durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido. Porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas, diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas, assim que morria o juiz, os israelitas reincidiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. Deus, nós louvamos a Ti pela leitura da Tua Santa Palavra e pedimos a Ti, ó Deus, fala conosco, ó Pai, pedimos a Tua bênção, Deus, pedimos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toque em nosso coração, Deus, pelo poder da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós já falamos sobre esse texto e vamos continuar mais um pouco, que é algo que chama muito a nossa atenção, né, de uma geração que se esqueceu de Deus, uma geração que deixou Deus de lado, que deixou as orientações de Deus de lado. Um povo que começou a adorar outros deuses, que começou a buscar outros deuses e, por consequência, sofreu muito. Então, depois de uma geração vitoriosa, depois de uma geração que andou com Deus, depois de uma geração que teve várias vitórias militares, surge agora uma geração que não conhece a Deus. Veja o perigo que nós corremos. Nós estamos sempre a uma geração de abandonar o Senhor. Estamos sempre a uma geração de voltar as costas para Deus. Sempre a uma geração nós corremos esse perigo. Então nós temos que entender, primeiro, que essa geração, ela tinha conhecimento de Deus. Esse povo não estava com amnésia. Esse povo sabia de Deus, tinha informação sobre Deus, sabia das orientações de Deus, porque uma geração, não morre toda uma geração para depois surgir uma outra, né? Até porque para surgir uma criança tem que ter pai e mãe.
Então, como que acontece? Uma geração começa a envelhecer e morrer, enquanto que a outra começa a nascer e crescer. Né? Então, essa geração aqui que esqueceu de Deus, eles ouviram sobre Deus. Né? Eles conheciam os feitos de Deus, mas eles começaram a se afastar do Senhor. Eles conheciam sobre Deus, mas eles não conheciam a Deus. Eles não tinham essa comunhão, esse conhecimento de comunhão com Deus, que muda quem nós somos. Essa comunhão que toca no nosso coração, que transforma a nossa vida. Essa comunhão que eu e você precisamos. É uma vida com Deus que transforma a nossa vida, que muda quem somos nós. É um nível de comunhão de Jó, quando ele fala: